Diz pra mim, você acredita em Papai Noel, Saci Pererê, outros personagens, né, de contos infantis? Cara, se você acredita, muito legal, que continue assim. Afinal de contas, cara, épocas mágicas, quando éramos crianças, né, a gente acreditava em personagens, cara, que nos faziam felizes, geravam ansiedade, expectativa, né, cara? Afinal de contas, quem não esquece, cara? Eu acho difícil, né, uma pessoa, na verdade, esquecer, cara, uma criança, à época, esquecer daquela ansiedade, cara, das noites de Natal, né, na madrugada, pra você acordar no dia seguinte e ver lá algum presente, eventual presente ou lembrança na meia de Papai Noel, ou acordar numa manhã de Páscoa, né, num domingo de Páscoa, seguindo as patinhas do coelhinho da Páscoa, e ver lá um repleto de chocolates e tudo mais, cara. Eu gostava, nunca fui dos maiores fãs, mas eu gostava, obviamente. Gostava principalmente da ansiedade, né, cara, da expectativa. Mas, antes de falar sobre isso, cara, antes de falar desse assunto, obviamente, nós vamos tentar trazer para uma realidade botafoguense. Eu gostaria de pedir um grande favor a todos vocês que não conhecem este espaço aqui ainda. Esse aqui é o canal do Cantinho Botafoguense, o canal do YouTube do blog Cantinho Botafoguense. Logo, se você ainda não é inscrito, ó, inscreva-se, cara, curta, compartilhe, comente, nos ajude a chegar em mais e mais botafoguenses. Afinal de contas, em pouco menos de um mês já somos quase 300, a gente vai chegar nessa marca até o final de maio com toda certeza, mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Afinal de contas, se o blog Cantinho Botafoguense existe há mais de 20 anos, cara, estabelecido e assim continua todo santo dia, esse novo espaço aqui eu espero que também tenha o mesmo sucesso. Mas para isso, assim como lá, eu quero muito a sua ajuda, eu peço muito a sua ajuda, obviamente. Então, se você não está inscrito, inscreva-se. E você que já está inscrito, muito obrigado pela audiência, ok? Mas, galera, vamos lá. Eu citei Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, infância, né? Expectativa, ansiedade, e gostaria de trazer para uma realidade do Botafogo. Personagens, né, de contos, e neste caso, neste vídeo específico, um personagem específico, longe de ser Papai Noel, longe de ser Coelhinho da Páscoa, mas um cara que quando apareceu despertou uma curiosidade, uma alegria enorme em todo o botafoguense. Era difícil você não assistir os primeiros jogos dele sem sorriso no rosto, cara, porque via-se ali um talento nato, é um fato. Estou falando, obviamente, do digníssimo Jefinho, Jefferson, pequeno Jefferson. E quem era o Jefinho, cara? O Jefinho é um moleque, né, que apareceu no estadual de 22. Eu não tenho certeza se ele é cria natural do Resende, mas já estava na base do Resende num campeonato de 22, e ali chamou uma certa atenção ao ponto do Botafogo, naquele mesmo ano, o contratar por empréstimo para o Sub-23 alvinegro. Qual que era a ideia daquele Botafogo que já estava em início da gestão SAF, né? Era o início do trabalho do Textor, com o Luiz Castro também à época, né? Qual que era a ideia? Via-se ali um eventual, né, um potencial bom jogador, trabalhá-lo, né, amadurecer para, obviamente, fins e resultados esportivos e muito mais além, uma futura negociação. Afinal de contas, a gente já falou e cansamos de repetir que o Textor está aqui para ganhar dinheiro e é legítimo como dono, né? É isso mesmo. Pois bem, o Jefinho, então, naquele ano de 2022, estava lá no Sub-23, mas por extrema necessidade no Brasileirão da Série A, o Luiz Castro, treinador à época, ele foi obrigado, mesmo à contravontade, né? Falava-se muito que o Castro, né? Realmente eu não sei, não o conhecia até então. Falava-se que o Castro gostava de trabalhar com jovens, na verdade, preparar os jovens, né? E eu penso, acredito que essa era uma ideia dele para com o Jefinho. Entretanto,
como eu falei, por série de contusões do time principal, o Luiz Castro foi obrigado a subir o ponteiro para o time profissional para pelo menos composição de elenco, cara, para ter mais uma opção para levar para o banco de reserva, né, em eventuais partidas, cara. Mas quis o destino que, enfim, um jogo, se eu não me engano, contra o Internacional, ele colocou o Jefinho lá, porra, tá no banco, o que dá aqui, jogou alguns minutos. Não recordo se fez algum destaque, porém, pouco tempo depois, poucos dias depois, o jogador foi efetivado, até de maneira surpreendente, como titular do Botafogo num jogo contra o Santos na Vila Belmiro, ou seja, uma puta de uma pressão de imediato. E naquele jogo o Botafogo, apesar de ter perdido, o Jefinho foi grande destaque. Inclusive do jogo, tá, cara? Eu tenho quase certeza que foi naquela partida, naquele duelo, que ele pegou uma bola lá pela esquerda e deu uma lambreta no zagueiro lá, cara, uma cobertura. Porra, uma jogada de craque mesmo. Chamou a atenção de todo mundo, cara. Os botafoguenses, obviamente, viram ali e falaram, caralho, tá surgindo ali um moleque atrevido, cara. Quero ver mais desse cara. E tanto é verdade que nos jogos seguintes, a torcida, ou boa parte dela, pediu o Jefinho, inclusive, de titular já. Coloca o moleque é ensaboado, o moleque é liso, o moleque tem qualidade técnica, né? Via-se na época. É driblador, é rápido, é um moleque arisco pra caramba. Então a gente pedia ele de titular ou, eventualmente, um 12º jogador, aquele cara que, quando precisasse, entrasse em campo para mudar a partida a nosso favor. E foi assim, cara, até o final do Campeonato Brasileiro de 22, cara. Só que o destaque foi tanto, cara, tamanho, que o Textor, já vislumbrando lá na frente, já viu, cara, não posso perder tempo. O moleque é novo, já vou preparar o terreno, para antecipar o terreno. Azar a parte técnica dele para o Botafogo. Até aí, ok, faz parte. E naquelas negociações minimamente curiosas, né, cara? Não estou falando que sejam ilegais, digo curiosas porque o Jefinho saiu do Botafogo para o Lyon, ou seja, uma negociação do bolso esquerdo para o bolso direito do Textor. Falou-se, inclusive, à época, muitos torcedores exaltados, os que ficaram revoltados, e eu, na época, fui um deles, falei, porra, mas por que vender agora? O moleque acabou de surgir, então houve, né, naquele momento, aquela discussão, somos apenas vitrine, blá, 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 blá. Mas os encantados falavam, porra, maior venda, tudo mais, que milhões e milhões, porra. A gente sempre disse, né, cara, a partir do momento que o dinheiro é seu, você transfere de uma conta para outra, muda nada, é apenas ajuste contábil para ele. Perfeito. E o Jefinho, então, passou 6 meses aqui e foi se aventurar lá na França, no Lyon, né, cara. Teve uma temporada lá completo, como é que eu vou dizer, ficou escanteado, poucas oportunidades, se eu não me engano, fez 1 ou 2 golzinhos, nunca se firmou como titular, não vingou. Eu até entendo, né, que uma adaptação para um moleque, à época devia ter seus 22, 23 anos, moleque que veio de uma base, eu falando como pessoa, uma base muito humilde, né, cara, surgiu em 6 meses de maneira meteórica, uma ascensão absurda, né, tão rápido, passou, né, a ganhar algum dinheiro, pensou em conquistar, mudou a vida da família, já naquela época já havia dado alguns passos para mudar definitivo, obviamente abala. Mas também eu penso que é o seguinte, se você é foda, meu irmão, independente da idade, você já chega, você já mostra que você é foda. Não estou falando que ele não fosse à época, e também não estou falando que ele não seja ainda hoje. 5 anos. Ou seja, no auge, né, em tese, no auge da sua condição física, atlética, até mesmo como homem, na sua maturidade, né, cara? Só que, infelizmente, né, além de não ter virado na França, nesse primeiro ano, hoje não dá indícios disso. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Acontece que no início de 24, sem tantas oportunidades no clube, né, no Lyon, e até então, obviamente, se você não joga, você não se destaca, não houve nenhuma proposta para o Textor na época. O que ele fez? Falei, puta, cara, lá não tá virando, vou trazer de volta para o Botafogo, esperando que ele desempenhe igual no início dele lá no final de 22, e depois eu vejo. Então ele retornou o empréstimo para o Glorioso no início de 24, né? Inclusive a torcida ficou empolvorosa, afinal de contas, apenas um ano fora, a gente esperava que voltasse aquele Jefinho quando surgiu.
E na reestreia dele, na verdade, ele reestreou jogando bem, fazendo um gol contra o Madureira no estadual e tudo mais. O problema foi que em 24 ele conviveu com contusões, cara. Contusões diversas que impediram que ele tivesse uma sequência mínima de partidas. E culminou, obviamente, né, cara, o Botafogo foi se reforçando, principalmente na segunda janela do ano passado, e o time encaixou de tal forma que o Jefinho, mesmo depois, quando, em tese, né, recuperou a parte física dele, ele nunca mais teve oportunidade. Recordo de um outro jogo que o Arthur Jorge, até mesmo de maneira aleatória, colocava o Jefinho para jogar alguns minutos pela direita, pela esquerda, mas enfim, ele não fazia parte, isso era evidente do Arthur Jorge. E eu quero acreditar que por algum motivo interno. O Arthur simplesmente, se você tem um talento, por mais que o seu time estivesse encaixado, você em vários momentos das partidas, você não usa aquele talento, é porque, no mínimo, ele não está mostrando nos treinos que quer. Independente do time estar tá redondinho. E na época mesmo, o Jefinho não tinha como entrar naquele time. Aquela linha de frente com o Luiz Henrique, Almada, Igor Jesus, o Savarino, mas que ele fosse apenas uma reserva. Não foi, cara. Não foi e deve ter alguma explicação. Com certeza tem explicação. Fato é que, terminando este empréstimo no ano passado, final do ano passado mesmo, ele retornou para o Lyon. Não deixou nenhuma saudade. Acontece que, iniciando 25 de uma maneira repentina e até mesmo surpreendente, o Textor revende o Jefinho do Lyon para o Botafogo. Agora, dizem, em definitivo. Jefinho, então, passa a ser jogador do Botafogo novamente. Nem vou entrar no método de valores, porque, como eu já disse e repito, né, de um bolso para o outro. Em 25, com um elenco enfraquecido, né, com um ataque que eu insisto, é um ataque bastante limitado, as opções, né, cara? O Jefinho inicia a temporada com contusões e como eu posso falar com muito jeito, cara, com observações extracampo, pelo menos é o que dizem, né, cara? Falam por aí que o Jefinho anda encantado, um moleque de 25 anos, hoje um moleque já rico, muito rico. Dizem que é um rapaz que gosta da noite, até aí nenhum problema, né, no auge, né, 25 anos, cara, no auge de tudo natural, é perfeitamente aceitável. E eu sou daqueles caras que eu tô pouco me ferrando o que o jogador faz nas horas vagas, cara. Eu só quero que, quando relacionado para compor elenco e principalmente para quando entrar em campo, o cara demonstre vontade, demonstre raça, demonstre querer. Acontece que em 25, contusões à parte, e muitas delas eu acredito que seja pela falta de profissionalismo do próprio jogador, o Jefinho em 25 não vira. Nas poucas oportunidades até agora, já com o Renato Paiva, e mesmo com o Leri no início do ano, barra Caçapa, ele já recebeu algumas oportunidades pela esquerda, algumas pela direita até de maneira indevida, e até agora são partidas ridículas, fraquíssimas. Fraquíssimas. Aí você não pode contestar a qualidade técnica do Jefinho. Ele apareceu, a gente viu ali um moleque que sabia jogar bola. Então o que está acontecendo? Por que ele não está rendendo? Ainda é questão física? Eu quero acreditar que não, porque se ele está sendo relacionado e tem uma equipe médica, fisiologia, preparação física, e permite que ele seja relacionado, suponho que ele esteja em condições de desempenhar minimamente, correr pelo menos 90 minutos, porra. Ele só faz isso da vida. Ele e os demais jogadores, é claro. Mas, mais do que isso, no semblante do Jefinho, nessas oportunidades, eu não vejo um cara querer, não vejo um cara correndo. Ele, na verdade, ele corre, né? Ele finge que corre, ele trota, com uma falta de vontade absurda, irritante, cara. Ao ponto de que sempre valorizo o talento, eu sempre falei que quando você tem um bom jogador, um cara que seja minimamente diferente, esse cara não pode ter obrigação tática de auxiliar lateral em marcação. Pelo contrário, esse cara tem que ter liberdade total, cara. Liberdade total. Mas o Jefinho nunca teve liberdade até o momento, ele sempre fica, né, isolado num feudo pela esquerda ou pela direita, blá blá blá. Ok. Infelizmente, alguns professores exigem isso, né? O futebol hoje em dia, o gol virou um mero detalhe para alguns. Mas, cara, mesmo no seu feudo
quando a bola está por lá, você tem que correr, você tem que suar, você tem que se entregar, você tem que levantar a mão, você tem que xingar, você tem que buscar. E eu vejo jogadores como o Cuiabano, como o próprio Juan Cruz, que é fraquíssimo, eu insisto, é um jogador que não tem a menor condição de vestir a camisa do Botafogo, mas é um cara minimamente voluntarioso. Então eu chego nessa situação em que hoje, numa escolha rápida, por exemplo, entre Juan Cruz e Jefinho, eu prefiro um cara caneleiro, caneludo, seja como for, do que um cara habilidoso sem vontade. E a que ponto nós chegamos, né, cara? A que ponto o Jefinho chegou? Que, na minha opinião, como o próprio, né, a própria thumb desse vídeo, um moleque prodígio, habilidoso, que tinha tudo para brilhar, né, ficar com holofote durante anos no futebol brasileiro, no Botafogo, no futebol mesmo internacional, não digo nem a níveis, né, a times de nível Série A, Suprema, mas causar um certo alarde. E hoje, eu ainda insisto, mais por falta de vontade do próprio, os holofotes estão saindo. O Jefinho está saindo de cena. É uma pena mesmo. Porque, assim como outros jogadores, né, que por outros motivos, inclusive, eu cito, por exemplo, o Jobson, né, que surgiu como um raio e dali se esperava-se um craque. Ele foi mais fraco, né, do que alguns vícios, infelizmente. O Jefinho, sem esses vícios, não estou afirmando isso de maneira alguma, mas por falta de vontade apenas, ele está trilhando, para mim, o mesmo caminho. Uma pena mesmo, insisto. Para o Botafogo, para o futebol e principalmente para o próprio homem Jefferson. Eu só espero que ele tenha feito já um pé de meia suficiente, porque se continuar nessa toada, nesse caminho, cara, a carreira de nível, né, em time grande, em Série A, tende a ser bastante curta. Encerrar bem antes do que imaginaria, bem antes do que ele necessariamente ele merecia até pelo surgimento, de acordo com o surgimento. E é isso. Então o Jefinho para mim está saindo de cena, e eu gostaria de saber de você, amigo aqui do Cantinho Botafoguense, o que você pensa. Comenta aí, cara, diga se eu estou exagerando, se eu estou sendo muito rígido, ou se de repente eu estou com uma desesperança crônica a respeito do Jefinho. Beleza? E antes de finalizar, obviamente, a dica do dia, né, musical deste vídeo, faça uma relação. O Jefinho precisa de um abrigo, de um abraço, amigo? Logo, eu gostaria de compartilhar, tá no descritivo deste vídeo, uma banda norte-americana, né, chamada Shelter. Banda antiga, cara, que gosto muito, em especial esse disco, chamado Mantra. Então, se você não conhece, Shelter, obviamente em inglês, abrigo, se você não gosta, não conhece, curta, você vai gostar. Este disco em especial eu acho muito, muito, muito legal mesmo. Então, dica musical do vídeo, Shelter. E Jefinho, deixo o espaço aberto para vocês compartilhar as opiniões, impressões e mesmo palpites do futuro do jogador. Beleza? No mais, inscreva-se, curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Pessoal, saudações mais do que alvinegras.